Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse quarto trimestre de 2012, estudando nas revistas da CPAD, com o tema aí, os 12 profetas menores. Advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 3, Joel, o derramamento do Espírito Santo. Nós temos aí como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A nossa verdade prática diz: o Espírito Santo não veio ao mundo cumprir uma missão temporária, mas guiar a igreja até a vinda do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe está aí no profeta Joel, capítulo 1, versículo 1, depois do capítulo 2, versículos 28 ao versículo 32. Vamos ler. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então nós vimos aí que a palavra de Deus foi dirigida ao profeta Joel. E Joel então escreve, registra essas palavras. Há muitas maneiras de Deus transmitir as suas mensagens aos homens. Então ele pode falar através de alguém, por exemplo, na igreja alguém pode profetizar, ou alguém pode falar em línguas e outra pessoa interpretar. Alguém pode ser enviado a uma casa ou a uma pessoa no meio da rua, em qualquer lugar, para falar a outra pessoa. Deus pode falar através de um sonho, através de uma visão, que a pessoa tem uma visão. E Deus pode falar através da palavra escrita, a Bíblia. Deus pode falar através de uma pregação, a pessoa pregando, de repente fala com alguém, através do ensino. E Deus também fala no interior do homem, e ele entende Deus falando com ele. Ou então Deus fala audivelmente, Deus fala e a pessoa ouve a voz de Deus. Nós temos vários exemplos de maneiras que Deus fala com os homens. Deus falou com Joel. E Joel, então, registra isso, escreve isso. Além de falar a nação de Israel, no caso aqui, o território de Judá, parte de baixo, onde ele profetizou. Além de falar, então, ele escreveu, registrou isso também. E na nossa leitura bíblica, nós temos aí um registro de uma coisa muito especial para nós, a igreja. Então, nessa lição, nós não devemos nos ater muito à parte escatológica do livro Joel, nem nos ater muito à história de Israel. Nós devemos falar mais nisso que está aqui indicando para nós, que é a parte principal da lição. É evidente que quando nós estamos estudando os profetas menores, nós vamos falar alguma coisa sobre cada livro, mas não devemos
perder muito tempo falando do livro, da história e tudo, e deixar o assunto principal de cada lição. Porque dentro de cada livro existe um tema principal que nós devemos trabalhar em cima dele. E nesse domingo, nesse caso nosso dessa lição, nós devemos nos aplicar mais ao tema principal, que é o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Então devemos enfatizar esse assunto, porque a igreja pentecostal, infelizmente, está se tornando a igreja antipentecostal. Por incrível que pareça, é a verdade, é a realidade da nossa igreja hoje. Nós temos percorrido o Brasil inteiro e temos visto a situação, a real situação da igreja pentecostal no Brasil que está ocorrendo. É muito triste, é lamentável. Nós temos hoje muitos professores da escola bíblica dominical que não são batizados com o Espírito Santo. Nós temos hoje, já pelo que eu estou vendo, a maioria da igreja, já estamos tendo a maioria da igreja sem ser batizado com o Espírito Santo. Por incrível que pareça, a igreja pentecostal tem deixado de ser pentecostal. E ainda, pelo contrário, tem se tornado uma igreja antipentecostal. Porque a igreja tem combatido ainda as manifestações do Espírito Santo, ao invés de estarem praticando isso, estarem sendo instrumentos do Espírito Santo, sendo usados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, estão combatendo as manifestações do Espírito Santo, estão impedindo as manifestações do Espírito Santo. A grande maioria dos professores da escola bíblica dominical não tem em si uma manifestação do Espírito Santo, não tem em si uma manifestação de pelo menos um dom do Espírito Santo. Por incrível que pareça, professores que já estão se tornando a maioria antipentecostais, professores que, em sua maioria, nunca nem leram a Bíblia toda uma vez, por incrível que pareça. Onde nós vamos parar desse jeito? Meu trabalho tem sido exclusivamente para isso, para chamar a atenção da igreja sobre essa parte de antipentecostalismo que está surgindo dentro da igreja. E os professores da escola bíblica dominical são os principais responsáveis por isso, já que eles são os responsáveis pelo ensino na igreja. Então, se você não pratica, se você não é pentecostal, se você não é usado por Deus em dons do Espírito Santo, se você todo dia não ora em línguas, se você todo dia não está ali buscando o conhecimento da palavra de Deus, então, o que vai ser da igreja se você é professor? Se você não pratica, como é que quer que os alunos pratiquem? Se você não é pentecostal, como é que você quer que os seus alunos sejam? Então, a falta de ensino dentro dessa área é uma coisa hoje gritante na igreja e nós temos que acordar para isso. Porque do jeito que já vamos, nós vamos ser, já, uma igreja antipentecostal. Nós estamos supervalorizando pessoas que têm diplomas, mas que não têm dons, que não têm experiência com o Espírito Santo. Nós estamos supervalorizando pessoas que têm uma estante muito bonita, cheia de livros, e que ele estuda esses livros, fala muito bem, sabe muito sobre as coisas, mas não tem nenhuma unção do Espírito Santo presente em seus ensinos e em suas pregações. Infelizmente, nós temos visto pessoas
ocas, que só tem conhecimento humano, sabedoria humana, encontrada em livros. Mas pessoas frias, sem unção do Espírito Santo, sem a presença poderosa de Deus em suas vidas. E eu fico pensando, o que significa para essas pessoas quando eles leem a Bíblia e o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não fui a vocês com sublimidade e sabedoria de palavras, mas eu fui com demonstrações de poder. O que significa para essas pessoas, Paulo dizendo, o Evangelho é poder de Deus? O que significa para essas pessoas quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui até vocês, mas eu não fui me mostrar, eu fui revelar a Deus, por isso eu fui com demonstração de poder. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu estiver aí, eu quero ver esses aí que estão falando alguma coisa, eu quero saber aí, se realmente Deus trabalha através deles, se existe algum poder de Deus operando através deles. Eu não quero saber se eles sabem falar bonito. O que significa para essas pessoas de hoje essas coisas? Como é que alguém pode olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e não enxergar que o Evangelho é pregado na unção e no poder do Espírito Santo, com demonstrações de poder? O Evangelho sempre foi pregado assim, com sinais, prodígios e maravilhas. Como é que alguém pode ensinar a palavra de Deus e não encontrar na palavra de Deus essas coisas? Parece que passa por cima, faz vista grossa. Por quê? Porque são pessoas que não querem orar, não querem jejuar, não entregam suas vidas para Deus, não acreditam no poder de Deus, não se colocam à disposição de Deus para serem usados por Deus. Para onde vai esse Evangelho que nós estamos pregando hoje? O que estamos fazendo com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Supervalorizamos as coisas humanas, a sabedoria humana, em detrimento da presença do Espírito Santo, em detrimento da verdadeira sabedoria. Estamos vendo aí cantores, pregadores, que chegam ao cúmulo do absurdo de dizerem para as pessoas, profetiza aí para o seu irmão, profetiza não sei para quem, como se profecia fosse coisa da mente humana, da sabedoria humana, como se profecia fosse produzida pelo ser humano, como se profecia não fosse uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Nós estamos já ofendendo o Espírito Santo, já estamos querendo tornar os dons como coisas humanas, produzidas por vontade humana. Já estamos achando que palavra de sabedoria é alguém que é sabido, inteligente, que sabe aí buscar nos livros as coisas e sabe falar bonito. Já estamos achando que manifestação, palavra de conhecimento, é porque a pessoa conhece a Bíblia, que sabe as coisas da Bíblia, que a pessoa que estuda muito, que é sabido, inteligente, guarda, tem memória boa para falar o que leu em algum livro. Nós já estamos considerando as coisas sobrenaturais como se fossem naturais. Nós já estamos torcendo a Bíblia para inventarmos alguém aí, alguma coisa, dizendo que a pessoa tem algum dom sem nunca ter. Estamos achando que manifestações humanas são manifestações do Espírito Santo. Desprezamos a ação do Espírito Santo e supervalorizamos as coisas humanas. Os cantores são mais importantes que os pregadores, cantores que recebem verdadeiras fortunas para cantar em nossas igrejas. Se tornaram mais importantes. Pregadores que estudam livros e mais livros, mas não têm em si a unção do Espírito Santo, estão recebendo fortunas para pregar em nossas igrejas, sem nenhuma demonstração de poder de Deus, sem nenhuma manifestação real da presença de Deus em suas vidas. E quando eles pregam, quando eles ministram, não existe confirmação de Deus.